Olá, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a esta nossa primeira aula do curso de consagração à Santíssima Virgem Maria pelo método de São Luís Maria Grion de Montfort. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Nossa Senhora La Salete, rogai por nós. São Luís Maria Grion de Montfort, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, já nesta primeira aula, queremos aprofundar, fazer uma introdução àquilo que nós vamos aprofundar. Então, se você tem o tratado aí, no tópico 1, São Luís, ele traz a missão, a incumbência do tratado, a objetividade. Ou seja, para que ele existe, né? Não somente o tratado, mas que é o meio, né? Mas a objetividade do tratado, que é a propagação dessa devoção à Nossa Senhora. E já de início, queremos deixar claro que os meios, existem diversos meios na igreja para se consagrar a Nossa Senhora. Existe aquela consagração tão tradicional na igreja no dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição, que geralmente as pessoas ao final das celebrações, né, da solenidade, da missa, fazem uma consagração à Nossa Senhora, tomam alguns padrinhos. Existem outras consagrações, como aquela que nós cantamos, Ó Minha Senhora e também Minha Mãe, e tantas outras formas, né, de consagração à Nossa Senhora. Muitos de nós fomos consagrados no seio de nossas mães, a Santíssima Virgem. Muitos de nós fomos, talvez ao longo da nossa infância, tivemos alguma doença, alguma enfermidade que, segundo as nossas mães, né, quase que fomos levados a óbito, mas que alguém, a nossa avó, a nossa própria mãe, fez uma consagração, nos consagrou a Nossa Senhora e estamos aqui hoje. E se estamos aqui hoje, as nossas mães, né, testemunham, muitas, eu acredito que você que está ouvindo este áudio se identifica, porque talvez você tenha vivido essa experiência. Eu particularmente sou testemunha, minha mãe relata isso para mim, que eu sou um milagre alcançado pela intercessão da Santíssima Virgem. Mas a consagração que o curso apresenta para você é seguindo o modelo, o método de consagração, não criado por São Luís, mas criado pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus, que é de nos entregarmos todos a Deus por meio da Santíssima Virgem Maria. E a gente vai entender um pouquinho esses termos, né? Por que se consagrar por meio da Santíssima Virgem? Por que todo de Maria e não todo de Jesus, né? Que muita gente acaba se confundindo, e você vai entender ao longo do curso o porquê dessas nomenclaturas que são louváveis. O método de São Luís é um método que nos conduz a uma verdadeira devoção. E segundo o próprio São Luís, toda devoção ela só é verdadeira se nos leva a Jesus. A finalidade
da consagração à Santíssima Virgem Maria é amar a Jesus, é servir a Jesus, é se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus, aprendendo a ser cada vez mais fiel a Jesus por meio da Santíssima Virgem. Ela que nos ensina. Então, no tópico 1, São Luís diz: foi por intermédio da Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, e é também por meio dela que ele deve reinar no mundo. Então, como eu falei, a missão, aqui está o objetivo da devoção à Nossa Senhora: fazer que Jesus reine no mundo. E esse intuito, esse projeto, essa missão da devoção à Nossa Senhora, de conduzir a Jesus, não foi criado por São Luís, não foi inventado por nenhum teólogo, mas já está ali, já até mesmo antes de Nossa Senhora. Quando Deus anuncia, por meio do arcanjo São Gabriel, a sua vinda ao mundo, né? Pedindo ali o consentimento de Nossa Senhora, ele já anuncia a sua conduta pelos séculos. É por meio dela que ele que vem a nós, e é também por meio da devoção a ela que ele reina no meio de nós e que ele verdadeiramente é honrado. Então, propagar a devoção a Nossa Senhora é amolecer o coração das pessoas para que Jesus seja amado, para que Jesus seja honrado, para que os sacramentos sejam visitados, para que as conversões, né? Muitos santos falam que ao longo de suas missões, quando eles pregavam, o próprio São Luís retrata isso no tratado, em outros livros, que quando eles pregavam, né? Ia passando por vilarejos, pregava ali o querigma, o amor de Deus, o pecado, pregava o inferno, e as pessoas não mudavam de vida. E no último dia de suas missões, quando eles, depois de tantos dias pregarem e não ver a conversão do povo, eles pregavam sobre a Santíssima Virgem e rapidamente as pessoas se convertiam. Era como que Deus aprovasse essa devoção. Como que se Deus aprovasse essa devoção. Porque como o próprio São Luís, ele vai dizer lá no capítulo 2, se a devoção à Santíssima Virgem nos afastasse de Jesus, seria preciso rejeitá-la, como uma ilusão do demônio. Mas é tão contrário, como já fiz ver, essa devoção só nos é necessária para encontrar Jesus Cristo, amá-lo ternamente e fielmente servi-lo. Então, se essa devoção ela nos afastasse de Jesus, o primeiro a repudiar, acho que já seria São Luís. Acho não, tenho certeza. E todos nós deveríamos repudiar. Mas, pelo contrário, ela nos une a Jesus. Ela nos faz ser de Deus. Muitas pessoas, às vezes, vivem uma vida mundana, mas elas têm um afeto a Nossa Senhora, uma devoção frágil, um afeto. E geralmente é por esse afeto que elas se voltam para Deus. Se vocês lembram bem o quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no seu ícone, lá nos pés do menino Jesus tem aquela sandalinha, né, pendurada. E eu lembro que uma vez, lendo alguma coisa sobre aquela sandália, que eu sempre achei curioso, por que a sandália, né, ela fica penduradinha naquele fio, e é uma coisa assim meio estranha, mas eu fui pesquisar isso, e eu não me recordo onde eu vi, que dizia que aquela cordinha ligada a Jesus, quase que caindo a sandália, simbolizava a devoção dos pecadores à Santíssima Virgem. Muitas vezes a gente se mantém nessa cordinha, nessa devoção às vezes frágil, mas que de certa forma mantém a gente unida a Jesus. E a devoção à Nossa Senhora, quando ela se torna uma
verdadeira devoção, ela nos propicia, nos proporciona uma vida da graça, uma vida de conversão. Então, por isso que precisamos abraçá-la. Então, só nesse tópico a gente poderia passar horas falando, conversando, porque é preciso que Jesus reine. E é preciso que a Santíssima Virgem também reine, para que Jesus seja mais honrado, amado, servido. São Luís, ele acaba descrevendo Nossa Senhora como a alma mater. Ele anuncia esse título de Nossa Senhora para exaltar a virtude da humildade. Nossa Senhora era tão humilde, ela é tão humilde, que ela quis esconder-se de todo mundo, até mesmo dela, para ser apenas conhecida por Deus, somente de Deus. E esse somente de Deus, ele vai transcorrer ao longo de todo o tratado e de todos os escritos de São Luís Maria Grion. Porque esse somente de Deus é uma extração que São Luís faz da figura de Nossa Senhora. Ele olha para ela e vê ela somente de Deus. E esse efeito somente de Deus, que pela vida de São Luís, ele é um santo, ele é um santo. A gente vê que ele viveu esse somente de Deus. Esse somente de Deus. Ele viveu tão perfeitamente porque ele foi um verdadeiro e fiel devoto da Santíssima Virgem. Então, Nossa Senhora sendo tão humilde, tão pequena diante de Deus, tão secreta, tão escondida, ela pede a Deus para que ele pudesse empobrecê-la e humilhá-la. E ele assim atende ela. A gente não conhece muita coisa do nascimento de Nossa Senhora. A gente não sabe, não tem escrito sobre isso. Muito pouca coisa na Bíblia. São coisas ali, são vestígios que são para nós tão grandiosos. São coisas que a gente queria mais, conhecer mais a Nossa Senhora. E ele faz até uma alusão ao cântico dos cânticos, no capítulo 3, versículo 16, 8 e 5, onde os anjos se perguntam, quem é esta? Quem é esta? Que nesse versículo ele está relatando aquela quem é esta que avança como a aurora, brilhante como a lua, formosa como o sol, terrível como um exército em ordem de batalha. A igreja enxerga nesses versículos a figura de Nossa Senhora. Quem é essa que só Deus conhece? Quem é essa? E Deus, ele atendeu a Nossa Senhora. Ele consentiu que jamais ela fizesse algum milagre, que ela falasse. Por mais que ela fosse uma mulher sábia, ela tinha lá os dons profundos da sabedoria, nos mais altos graus. Se a gente hoje possui um dom num grau assim tão pequeno por causa do nosso pecado, imagina Nossa Senhora como ela é cheia dos dons do Espírito Santo e de forma tão perfeita, tão linda, tão bela, tão viva, como a chama abrasadora que Deus irradia nela, porque ela é revestida de Deus, do amor de Deus. Como isso é lindo, meu Deus do céu, como isso é lindo, isso é maravilhoso. Nós te louvamos, Senhor, porque nos deste Nossa Senhora como nossa mãe. Isso é para a gente louvar a Deus, meus irmãos, porque nós não somos órfãos. E ela sendo tão humilde, ela sendo tão humilde, Deus atende esse pedido de Nossa Senhora. E os apóstolos pouca coisa mencionam dela, os evangelistas. E eles a ela mal se referiam, E apenas se referiam a Nossa Senhora para manifestar Jesus Cristo. Só se referia a ela, se necessário, para manifestar Jesus Cristo. E, no entanto, ela era esposa do Espírito Santo.
E no entanto ela era esposa do Espírito Santo. Nossa Senhora, ela pede a Deus, né? Eu acho que do jeito hoje que as meninas são tão vaidosas, né? A nossa contemporaneidade, é, se fosse hoje, as meninas fariam, não, Senhor, já que eu encontrei graça diante de ti, eu quero que o Senhor me ponha aí nos mais altos graus, né? Eu quero ser notada. E essa menina, cheia de graça, que era Nossa Senhora, com 15 anos, vai dizer a tradição da igreja, 15, 14 anos, pede a Deus para ser escondida, né? E isso é muito bonito, muito lindo, gente. Os santos vão dizer que Nossa Senhora, ela é o paraíso do novo Adão, né? Jesus, o novo Adão, o novo homem, que se encarnou por obra do Espírito Santo. Ele opera nesse paraíso coisas incompreensíveis, né? Maravilhas. São Luís vai dizer que Nossa Senhora é o grande, o divino mundo de Deus, onde há belezas e tesouros inefáveis. É a magnificência de Deus em que ele escondeu, como em seu seio, seu Filho único, e nele tudo o que há de mais excelente e mais precioso. Esse mundo de Deus. Meu Deus, olha que coisa linda, irmãos. O mundo de Deus. Nossa Senhora é o mundo de Deus. E ela que se esconde em Deus, Deus a escolhe para se esconder nela. São coisas que a gente não entende, a gente não consegue compreender, porque são coisas grandiosas, são coisas maravilhosas. São Luís vai dizer que todos os dias, no tópico 8, de um extremo da terra ao outro, no mais alto dos céus, no mais profundo dos abismos, tudo prega, tudo exalta a incomparável Maria. Os 9 coros dos anjos, os homens de todas as idades, condições e religiões, os bons, os maus, os próprios demônios, são obrigados de bom ou mau grado, pela força da verdade, a proclamá-la bem-aventurada. Isso é lindo. Isso gente, pela força da verdade, pela força da realidade. Porque ela é a mãe de Deus. Ela é a mãe do Deus que se fez carne. E ela encontrou graça diante de Deus. Ninguém pode negar isso, ninguém, nem os demônios podem negar essa verdade que Deus encontrou graça nessa criatura tão linda e tão bela que é a nossa mãe do céu. Então, por isso que Nossa Senhora de forma alguma pode ser comparada a uma mulher qualquer ou a um ser qualquer, nem muito menos aos anjos. Ela é linda, ela é grande. É a grande Mãe de Deus. É a grande Santíssima Virgem Maria. E no tópico 9, São Luís ele diz assim: toda a terra está cheia de sua glória, particularmente entre os cristãos que a tomam como padroeira e protetora. Em muitos países, províncias, dioceses e cidades, inúmeras catedrais são consagradas sobre a invocação do seu nome. Igreja alguma se encontra sem um altar em sua honra. Não há região ou país que não possua alguma de suas imagens milagrosas, junto das quais todos os males são curados e se obtém todos os bens, né? Gente, isso é verdade, né? Todo canto. Eu sei que em algum lugar aí da nossa casa, da sua casa, tem uma imagem de Nossa Senhora, né? Que por meio das suas imagens, por meio das santas imagens de Nossa Senhora, quantas graças a gente alcança, né? São Bernardo, não, Santo Afonso Maria de Ligório, num livro chamado Glórias de Maria, ele descreve que uma alma que, né, um homem estava falecendo, no momento da morte dele, ele vê muitos demônios se aproximarem da cama dele para roubarem a alma dele. Mas, em um certo momento, quando ele se vê ali agoniado, né, com tanto espírito mal, tentando roubar a alma dele, ele olha
para uma imagem que tinha na frente do seu quarto, da Santíssima Virgem, e com os olhos pede o socorro. E ele, depois que ele invoca ali a Nossa Senhora, olhando para a sua imagem, ele disse que ouve os gemidos dos demônios fugindo e dizendo: ela está chegando, ela não, né? Não podemos, não conseguimos, ela vai tirar ele de nós. Então, a imensidão de Nossa Senhora como manifestada nas suas representações, né? O quanto é importante para nós ter um altar e honrar a Nossa Senhora, né? Com uma devoção que nos une a Jesus. Então, como o rei Davi, né? Como o Espírito Santo vai dizer lá no Salmo, composto por Davi, toda a glória da filha do rei está no seu interior, no Salmo 44, versículo 14. Então, toda a glória de Nossa Senhora está no seu interior, está na sua vida com Deus, está na sua alma. Então, nessa introdução, São Luís, nós estamos chegando aqui ao final. No final, eu vou passar aqui os tópicos. Eu vou enviar para vocês, né, no e-mail, os tópicos para leitura. E ele vai dizer que Nossa Senhora, ela é ainda muito desconhecida. E que essa é a razão para que Jesus não seja tão amado e tão conhecido. Que se o mundo tomar conhecimento de Jesus, a consequência será... se o mundo tomar conhecimento do reino da Santíssima Virgem Maria, né, do reinado de Nossa Senhora, da Santíssima Virgem Maria, a consequência será o reinado de Jesus, né? E se você imaginar um reino, o rei, né, o rei e a rainha, ele tem ali total domínio das suas terras, do seu povo. Eles zelam pela paz, eles zelam pelo bem-estar, né? Eles acabam plantando, arrancando, fazendo um trabalho para que o reino cresça, para que o bem do povo se faça, e assim também é a função de Nossa Senhora, ela como nossa rainha, como nossa mãe, é demolir na nossa alma muitas coisas, arrancar as ervas daninhas dos nossos vícios, dos nossos pecados e plantar as suas virtudes para que o rei seja honrado, para que também a gente possa ser agradável a Deus. Então, Nossa Senhora, ela diante de Deus, ela é nada, né? Ela não é nada diante de Deus, porque Deus ele não precisa de Nossa Senhora, ele não tem necessidade dela, mas ele assim quis. E ele, por ser assim, se ele começou a sua obra por meio dela, ele há de terminar também por meio dela, alega São Luís, nos capítulos seguintes que vocês farão as leituras. Por meio dela, ele permanecerá dessa forma. Porque Deus Pai, ele só deu ao mundo o seu unigênito por Maria. Né? Os patriarcas suspiraram, os profetas, os santos da antiguidade, né, do Antigo Testamento, da lei antiga, por 4 milênios, mas só foi pelas mãos de Nossa Senhora. Tal é a força, né, e a sublimidade de Nossa Senhora, das suas virtudes. Né? Deus foi atraído como um imã ao metal, né, pelas virtudes de Nossa Senhora, porque São Agostinho vai dizer que que o mundo, por ser tão indigno de receber das mãos diretamente do Pai, ele deu a Maria a fim de que o mundo a recebesse por meio dela. Né? Então Deus entrega a nós Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. Para finalizar,
essa primeira introdução do nosso curso, vou fazer aqui algumas breves citações que eu acabei pontuando para para eu não me estender muito, tá bom? Então, Deus transmite a sua fecundidade, Deus, a Santíssima Virgem, já ali na concepção de Jesus, né? Ela gera Cristo e também os seus membros. Ela gera também no seu seio ali os membros do corpo místico de Cristo, ou seja, todos os batizados, né? Porque na ordem natural, uma mãe não só dá à luz à cabeça, ela dá à luz ao corpo também. Então, da mesma forma, na ordem da graça, vai dizer São Luís. Na ordem da graça, Nossa Senhora ela dá à luz à cabeça, mas também dá à luz ao seu corpo, que somos nós. Então, Nossa Senhora ela é mãe de Deus e é também a nossa mãe. Jesus vive os seus 33 anos submetido a Nossa Senhora, né? Ali vivendo com ela, aprendendo com ela, trabalhando com ela, com São José, e que dessa forma vai dizer São Luís, vivendo mais, ele vive 30 anos ali com Nossa Senhora e apenas 3 na sua missão, né? E que vivendo ali os seus 30 anos, ele gastou mais tempo morando com Nossa Senhora do que pregando o Evangelho, né? Porque ele estava honrando, né, a Deus de forma mais sublime, se é que podemos dizer assim, porque Jesus é Deus e ele é perfeito, né? Mas esse sublime aí entre aspas é obedecendo a Nossa Senhora, vivendo com ela. E Jesus, que é o nosso maior modelo, se rendeu mais glória ao Pai dessa forma, é porque Jesus quer também que nós aprendamos com ele também a nos entregando a Nossa Senhora, né? Que também a gente lembra que foi ao pedido de Nossa Senhora que Jesus realizou o primeiro milagre, que mudou água em vinho, né? Ele começou os seus milagres por meio do pedido e da intercessão de Nossa Senhora e também continua a realizar seus milagres, né? Até o fim dos séculos, pela intercessão de Nossa Senhora. Deus, São Luís vai dizer, juntou todas as águas e dominou-as mar, reuniu todas as graças e chamou-as Maria, né? Deus juntou todas as águas e dominou e denominou-as mar, reuniu todas as graças e chamou-as Maria. Este grande tesouro. Já pensou a imensidão do oceano? Como Nossa Senhora é profunda na graça de Deus? Ela, Deus tem este grande tesouro de Deus, que é Nossa Senhora. Ela é um depósito riquíssimo, onde Deus derramou tudo, toda a graça. Imagina toda a graça sobre ela. Ela é ali Deus Filho, né? Deus Filho, Jesus, comunicou a ela tudo o que adquiriu por sua vida e morte, todos os seus méritos infinitos e suas virtudes admiráveis. Fez dela medianeira das graças. Né? Que lindo isso. Porque Nossa Senhora, ela é a dispensadora da graça do Senhor para nós. São Luís fala que se ele se dirigisse aos espíritos fortes da época dele, tudo o que ele falou, né, poderia provar pelas escrituras, pelos santos padres, citando longas passagens em latim, mas o mais forte argumento que o padre Poiré, né, deduz em sua Tríplice Coroa da Santíssima Virgem, que foi um livro que esse padre escreveu, ele fala, porém, aos pobres, né, por serem de boa vontade e terem fé, que é a maior dos sábios, que creem na simplicidade e o mérito
né? E São Luís ele se contenta com isso, simplesmente por dizer a verdade, sem se preocupar em citar todos os textos latim, embora mencione alguns, mas sem rebuscar muito, né? São Luís ele direciona o tratado às almas simples, para que as pessoas possam se aproximar do Senhor por meio de Nossa Senhora. Então, meu amado e minha amada irmã, você que iniciou o curso, você que começou hoje o curso conosco, continue, persevere, não desista. Só para a gente encerrar, São Luís vai dizer que o sinal mais infalível e indubitável para distinguir um herege, um cismático, um réprobo de alguém escolhido, né? Para você distinguir entre o bem e o mal, entre uma pessoa que ela não é tão boa, é quando essa pessoa não tem amor à Santíssima Virgem, não tem devoção. Então peçamos ao Espírito Santo, né, que Deus nos conceda a graça da verdadeira devoção de Nossa Senhora, que a gente tenha a graça de sermos fiéis, que nós tenhamos a graça de sermos fiéis e sermos fiéis a Deus, porque somos chamados de filhos de Deus. Deus é o nosso Pai e Nossa Senhora é a nossa Mãe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, meus amados irmãos. Salve Maria!